Boa tarde a todos. É bom bloco agora. Eu queria começar a agradecer em nome da China, primeiro a todos por terem vindo a este lançamento. Agradecer também ao museu pelo acolhimento e agradecer aos autores, claro, à Maria Manuel Leão, com quem temos o prazer de trabalhar há muito tempo. Já é o terceiro livro que fazemos. À Maria Alberto Ferreira, ao José António Passarinho, que infelizmente não pôde estar presente, e ao Vasco Célio, que também já trabalha connosco há muito tempo. Agradecer aos apresentadores, Alexandre Pato Coelho e ao Alfredo Cunhal Sembrinho, e a todas as entidades que apoiaram e ajudaram a tornar possível este livro magnífico. Vou agora passar a palavra à Alexandra para uma breve apresentação. Obrigada, olá a todos, boa tarde. Bom, eu tentei rabiscar aqui algumas ideias, mas eu não gosto muito de ter coisas escritas, porque depois fico presa a elas e gostava de falar mais livremente. Por isso, vou tentar falar aqui um bocadinho de algumas das impressões, das coisas que me surgiram ao ler este livro. Espero não me perder muito e que me façam sinal se eu estiver a exceder-me no tempo, mas basicamente o que este livro para mim tem de absolutamente extraordinário é chamar a atenção para a coisa mais simples que é possível, mas ao mesmo tempo que se calhar nos esquecemos de ver, não é? Que está logo no título: alimentação, natureza e paisagem. Esta ligação que é tão evidente, como é que nós nos estamos a esquecer dela, não é? Como é que isto se torna uma coisa que é preciso ser lembrada? A Maria Manuel, o Vasco, os vários colaboradores nos vários livros que têm vindo a fazer ao longo do tempo, recordam-nos constantemente disto, desta ligação essencial, e no entanto eu acho que é preciso voltar sempre a ela, porque ontem eu fazia, uma pessoa que me pediu uma conversa sobre o tema do sistema alimentar. Era para uma revista, era uma espécie de uma entrevista para uma revista, e o que ela me dizia era: nós fizemos um questionário a uma série de jovens sobre as preocupações com o futuro. E entre os temas que surgiram como os que mais preocupavam as pessoas, sobretudo na faixa dos 18 aos 25, está a alimentação e está a questão, uma questão muito concreta, que era a fome. Vem aí a fome, o mundo vai ter fome, como é que nos vamos alimentar? E isto é um tema que anda por aí, não é? Temos vindo a ouvi-lo ser tratado, agora com a guerra voltou, enfim, há vários momentos em que ele tem vindo ao de cima. Falamos muito no aumento da população, chegámos agora aos 8 mil milhões, vamos chegar aos 10 mil milhões, como é que vamos fazer? Vemos o que se está a fazer a nível de ciência, tem vindo a fazer investigações cada vez mais complexas. Como é que vamos conseguir ter carne sem matar animais? Temos os bifes que são feitos a partir de células desenvolvidas em laboratório. Temos uma série de alimentos que são decompostos nos seus elementos mais básicos e depois reconstruídos e tirado isto e acrescentado aquilo, e fórmulas científicas para criar as coisas enfim, às vezes aproximá-las daquilo que seria o natural, mas depois de as termos desconstruído. E às vezes tudo isto nos passa completamente ao lado, porque aquilo que vamos de facto comprar nos supermercados passou por esses processos todos, mas não está lá que passou por isso tudo, não é? Portanto, as coisas aparecem-nos como quase, enfim, naturais, estão ali à venda como se fossem coisas como se fossem alimentos como os outros, e já são coisas completamente híbridas, meio caminho entre, enfim, o que eram os alimentos que ainda coexistem com estes e outros alimentos completamente construídos. O que este livro nos traz
é precisamente o que ele nos leva é olhar outra vez para coisas tão simples como as plantas silvestres, alimentares, aromáticas e medicinais. E de uma maneira que eu sei muito pouco, não é? Eu espero depois, o Alfredo está aqui, vai falar a seguir, é uma pessoa que de facto sabe sobre isto, eu sou simplesmente jornalista, portanto ando a ouvir ideias e coisas e a pensar um bocadinho, em cruzar um bocadinho estas questões todas, portanto sei muito pouco sobre isto e para mim é um fascínio entrar neste mundo que a Maria Manuel e que o Vasco nos têm vindo a apresentar ao longo dos vários livros, que é fascinante porque cruza. Eu queria vir aqui uma página que eu marquei, só para ler aqui uma frase que diz, num dos vários textos de introdução que o livro tem, há aqui esta parte dedicada a quem já ao longo dos séculos foi estudando estes temas. Botanistas, médicos, poetas, filósofos, taxonomistas observaram as plantas e refletiram de forma holística sobre os seus efeitos na saúde, sobre a sua natureza e sobre as suas propriedades curativas. Só o facto de estarem aqui nesta lista poetas, filósofos, imediatamente nos transporta para esta capacidade que não é nova, que já existiu nos humanos, de olhar para estas questões com este olhar holístico, de facto, não é? Como seres altamente complexos, plantas que nós muitas vezes desprezamos, não reparamos, olhamos, consideramos se calhar ervas daninhas, deitamos-lhes químicos em cima para as matar, são um incómodo, são um problema, e quando chegamos aqui à parte, a esta secção do livro em que, com estas fotografias maravilhosas, vemos planta por planta as características de cada uma, eu acho que só podemos envergonhar-nos, não é? De acharmos que de facto nós aqui no planeta somos uns seres altamente complexos, super interessantes e geniais e com um poder absoluto, e não darmos o valor a todas estas plantas que têm o seu lado, de facto, como plantas, as suas funções como plantas alimentares, mas também todo o seu papel em relação à saúde, e depois todo o lado poético, toda a história que existe à volta delas. Eu tinha aqui selecionado também duas, só para dar exemplos muito rápidos. Eu acho que depois vocês, tendo o livro, vão poder explorar isto, e acho que de facto aqui é uma perdição a pessoa entrar aqui nestas histórias, porque cada uma destas fichas é um mundo. E eu tinha posto aqui, por exemplo, a segurelha. Basta entrarmos aqui, etimologia. Linneu obteve o nome do género de uma antiga palavra com raiz latina, satura, que significa saciado, devido à suposta propriedade digestiva desta planta. É conhecida a utilização da segurelha como tempero desde o tempo dos antigos gregos e romanos. Um vinagre aromatizado com segurelha era utilizado pelos romanos, que o consumiam com frequência e acreditavam que, se fosse colocado no cabelo, lhes dava força. Cultivada durante a Idade Média nos mosteiros beneditinos, era indicada por Hilgarda de Bingen para o tratamento da doença reumática, a gota. Foi tema de vários poetas, de Virgílio a Shakespeare. Virgílio referiu-se a ela como a mais fragrante das ervas condimentares. Todo este respeito, atenção, que foi ao longo dos tempos, como eu já disse, por poetas, por filósofos, por pensadores, dado a uma simples planta, mostra como de facto o que nós perdemos deste caminho até hoje, e a nossa soberba, que é de facto que nos deve envergonhar. Eu estava aqui há uns tempos também, há relativamente pouco tempo, fiz um trabalho sobre os povos indígenas, sobre a Amazónia, e passava também por a questão da relação dos indígenas com as plantas. E mais uma vez é isso,
imensa complexidade que existe nas plantas, as imensas propriedades, capacidades, aquilo que elas nos podem ensinar na forma como crescem, como se desenvolvem, a delicadeza de um ser que está, ao contrário de nós e dos animais que se movem, mas que está presa ali a um sítio, à terra, e que tem que viver com essa característica de estar no mesmo lugar e de, portanto, ter que se adaptar ao tempo, ter que se adaptar às condições. Os ensinamentos que se podem tirar daí, várias pessoas que eu entrevistei nessa altura para esse trabalho me falavam disso e do regresso que está a haver até nos meios académicos a este olhar sobre as plantas e nas universidades que se começou a estudar, não necessariamente só na botânica, mas desta forma holística e desta forma que cruza vários saberes. E o que este livro traz é isso. Em cada uma destas fichas tem uma coisa que eu acho das coisas mais extraordinárias e mais deliciosas deste livro, é esta pequena, ao lado da ficha há pequenas notas que têm a ver com os sentidos e com o que cada planta nos traz para os vários sentidos. Então temos, um exemplo também é um bocadinho, não ao calhas, porque eu marquei-o aqui, mas enfim, a salva. Pode ser encontrada em jardins como planta ornamental, em diferentes regiões. A infusão tem uma cor amarela brilhante. Depois, o que se ouve dizer dela, já lá vem a salva abaixo, regando o pé à açucena, isto de quem tem amores, qualquer coisa lhe dá pena. Depois, o sabor. A infusão tem um travo forte a ervas adstringente com um longo final de boca. O tato. As folhas têm um toque aveludado devido ao seu revestimento. Peço desculpa que a luz também não ao seu revestimento tomentoso. Com pressas embebidas em infusão de folhas, obrigada, aliviam as picadas de insetos. Aroma. A infusão tem um aroma canforado com notas de eucalipto e cedro. Ou seja, numa simples planta, que se vê aqui a folha, as flores, tudo o que esta planta, tudo o que os nossos sentidos podem retirar desta planta, eu acho que nos leva simplesmente a pensar como nós passamos por elas diariamente e conseguimos passar ao lado de tudo isto. Eventualmente conseguimos olhar, talvez ainda a vejamos, esquecemos de cheirar, esquecemos de tocar, esquecemos de provar e, sobretudo, esquecemos de saber o que fazer com ela, perceber como é que ela pode ser integrada na nossa alimentação, e aí depois o livro tem no final toda uma série de receitas, de conhecimentos populares, de coisas que também estão sempre a cair no esquecimento, estão sempre a ser... são saberes que passam oralmente e que, se não forem registados nos livros, como a Maria Manuel tem vindo a fazer, e algumas outras pessoas têm tido esse cuidado, eles estão-se a perder todos os dias, não é? Há uma série de formas de utilizar estas plantas que, se calhar, ao perderem-se, vamos ter que voltar ao início, um dia destes, vamos ter que perceber, então, mas isto podia-se usar assim ou assado? Não, tudo isto já se sabe, todo este saber já existe, e daí eu achar que estes livros são absolutamente preciosos por nos trazerem e por nos lembrarem o que nós temos à nossa volta e que todos os dias ignoramos. Eu passava a palavra ao Alfredo, porque ele é uma das pessoas que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que o Alfredo faz e eu acho que é uma das pessoas que nos leva também a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Portanto, Alfredo. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada pelo convite, muitos parabéns pelo magnífico instrumento. Eu gosto de olhar para ele assim, no sentido da sua utilidade, e começava por dizer que é de facto um livro que me enche muito, porque ele já cruza com as questões que eu trabalho, e depois porque acho que é muito atual. A alimentação, como sabemos, aquilo que nos liga, quer queiramos, quer não, diariamente, àquilo que chamamos de natureza. E a paisagem não é mais do que a consequência dos nossos atos no que está à nossa volta, no espaço, no áger. Aliás, é daí que vem a palavra agricultura. Eu tento há muitos anos perceber o que é ser agricultor, e agricultor
não é mais do que aquilo que interage com o agir, com o que está à volta. Eu peço desculpa, estou muito engripado e tomei nos compromissos, mas espero que isto corra bem. Mas começaria por dizer isso mesmo, que o livro, para mim, toca as questões absolutamente essenciais dos grandes desafios da humanidade que nós temos pela frente. E a primeira coisa que gostava de dizer é que acho que os devemos encarar com alegria, com positivismo e não como uma desgraça. Todas estas questões que nós somos cada vez mais assolados e que sentimos agora, ontem, antes de ontem, esta semana na pele, nomeadamente as alterações climáticas, a biodiversidade, enfim, as grandes questões que nem sequer são faladas, que têm que ver com os ciclos, com a forma de funcionamento deste maravilhoso planeta que nós habitamos. Nós temos hoje, felizmente, uma coisa chamada, muito recente, chamada ciência do sistema terrestre, que nos traz cada vez mais informação e que nos diz em que estado, de alguma maneira, que estamos, mas essencialmente não há dúvida que tem que ver com aquilo que nós, com a maneira como nós interagimos com aquilo que está à nossa volta, que de alguma maneira nos criou, que nós chamamos natureza, nós podíamos chamar sistemas, ecossistemas ou sistemas naturais. É esse o grande desafio. E por isso, e também porque acho que da forma como este livro está feito, vou tentar entrar um bocadinho mais em profundidade, acho que é verdadeiramente uma ferramenta extraordinária para o comum dos mortais, desculpem a expressão, para podermos, de alguma maneira, estar mais bem preparados para enfrentar o que temos que enfrentar. Volto a repetir, de uma forma positiva, mas sabendo que as consequências, pelo que sabemos hoje em dia, podem trazer muito sofrimento, essencialmente, e portanto o que está em causa é nós, de alguma maneira, conseguimos passar mais esta fase, esta etapa da humanidade com o menor sofrimento possível. A questão, para mim, começa logo no título, Regresso à Natureza. Regresso à Natureza pressupõe que nós já estivemos na natureza. E há aquela imagem mítica dos gregos da Idade do Ouro, em que nós, de alguma maneira, há várias opiniões sobre o que é que terá sido a Idade do Ouro, ou quando é que terá sido, seguramente no Paleolítico, Mesolítico, talvez, princípio do Neolítico, mas é uma descrição grega que, de alguma maneira, nos fala de uma época em que nós não tínhamos sequer consciência que não tínhamos o chamado dualismo, não nos víamos como uma coisa diferente, distante do sistema, fazíamos parte do sistema, e isso tem imensas consequências, mas há um momento em que nós deixamos de ter essa perspectiva, de nos vermos como parte integrante do sistema e passamos, de alguma maneira, a criar o tal dualismo que pressupõe que nós não somos o sistema, somos uma coisa à parte do sistema. Terá sido eleita para alguns, para outros terá sido uma consequência, mas temos alguma missão de pôr a selva na ordem, de pôr ordem nisto tudo, de alguma maneira interagir, lá está, mas pronto, esta vertente é bom que saibamos que é muito recente na história da humanidade. Nós teremos a nossa espécie 200, 300 mil anos, e isto é muito recente. Estamos a falar seguramente a seguir ao Holoceno, a seguir à estabilidade do nosso clima, e nesse período que vem depois dos grandes dilúvios que aparecem todos nos nossos mitos e que marca essa mudança de atitude, essa revolução ética. Nós passamos claramente a vermos como uma coisa, como um elemento, como um ser que tem a possibilidade de usufruir, também tem a responsabilidade de ordenar e de interagir com aquilo que chamamos natureza. E não só através da alimentação, mas essencialmente através da alimentação nós começamos esse percurso. Eu não sou dogmático, mas sou daqueles que aposta na hipótese de que essa mudança de atitude nos trouxe grandes problemas. Ou pelo menos não facilitou o caminho da complexidade que porventura nós teremos que seguir neste processo.
Eu gosto muito das palavras originais do Boca, que vem aqui citado, e que, de alguma maneira, da observação da natureza, que muitos depois têm de seguir, como, por exemplo, o Einstein, ele identificou duas grandes linhas de evolução, a complexificação e a polarização. E, seguramente, isto para vos dizer, neste tempo há muita gente a pensar nisto, mas, por exemplo, há alguns daqueles que nós chamamos indígenas que ficaram, isto quer dizer essencialmente que ficaram numa fase anterior, o Hamilton Krenak, que podemos conhecer, que põe em causa o caminho que nós seguimos no Ocidente. Eu, não sendo dogmático, acho que é um caminho incontornável e que nós temos que aprender a segui-lo e aprender a construí-lo e a caminhá-lo. Gosto muito do Spinoza, também bem referido na parte essencial do livro, que nos diz que porventura é muito mais do que condenar-nos e estarmos permanentemente a julgar-nos uns aos outros, nós temos é que essencialmente compreender-nos e aceitar-nos. E este livro tem uma primeira parte muito interessante nessa construção. Eu estou cada vez mais convencido que nós não sabemos quem somos, enquanto humanos, em termos históricos, em termos, basta dizer-vos que em Portugal, começar a falar da história de Portugal, no momento da Constituição da nossa nação, tudo o que está para trás, nós temos 8.000 anos de história, desde todo, enfim, o Paleolítico, mas depois os concheiros. Nós não há coisas, estão a sair uma série de livros neste momento, por exemplo, aquela ideia simplista de que foi a agricultura que nos permitiu sedentarizar-nos e absolutamente não correta, como tantas outras simplificações que fizemos. Bom, o que eu quero dizer é que essencialmente ganhamos todos muito em aprofundar o que é que somos, o que é que aconteceu à nossa volta, porque é que as coisas são feitas de uma determinada maneira ou outra. E, nomeadamente, por exemplo, nesta questão, porque é que nós não comemos estas plantas, se elas são gratuitas, estão disponíveis, normalmente são gratuitas, nem sempre, mas estão disponíveis à nossa volta. E, claro, temos que as conhecer, elas são muitas. Aqui está um trabalho muito profundo sobre aquelas que nós podemos encontrar hoje à nossa volta. É bom também recordar que, se nós não as conhecermos, elas vão se perder, porque nós estamos permanentemente a perder espécies, e essa é uma das grandes forças deste livro. Mas elas são muito mais. Eu tenho a sorte de ter um livrinho que é acessível a todos, que eu acho que devia ser razões para tentar explicar, porque acho que muitas vezes as coisas vão muito mais indiretamente do que diretamente. Nós temos, o que eu tenho por trás desta ideia é a importância de nós tentarmos verdadeiramente voltar a fazer parte do sistema, ou seja, vermos como elemento integrante do sistema, não como consumidor ou como gestor do sistema, mas, desta vez, conscientemente. Foi uma coisa que, porventura, não terá acontecido na primeira fase. Não sei se conseguiriam encontrar um copo de água, mas ajudaria-me. Obrigada. Esta ideia de fazer parte do sistema é verdadeiramente complexa, porque, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Uma praga na agricultura, na primeira visão antropocentrada, é um ser a combater. Temos aqui um amigo, o António Rosa, que tem muito mais anos do que eu faz agricultura, sabe bem o que eu estou a dizer. Na perspectiva que eu estou a tentar falar, e para a qual eu acho que este livro nos ajuda muito a construir, mais de uma forma indireta, a praga é um elemento do sistema que também tem que coabitar connosco, e por isso nós temos que prever alimento para ela, a sua existência. Podemos falar em necessidade de regular para ela não sair dos limites, mas é uma perspectiva completamente diferente. Nós estamos muito afastados desta ideia de voltarmos a ser uma parte da coisa e não os donos da coisa.
E acho que, para mim, a coisa mais... É óbvio que este livro, com esta abordagem, ajuda, até porque nos faz perceber coisas básicas que nós, hoje, de um afastamento paulatino que tivemos do sistema natural, é bom nós recordarmos que esse afastamento começa há cerca de 8.000 anos na nossa região, com o Neolítico, mas depois com a grande revolução industrial, com as revoluções analógicas, cada vez é mais forte, e isso faz com que, hoje, os 8 milhões de pessoas que nós seguramente já somos, que não assustam, conhecendo o planeta e o potencial do planeta, acho que não assustam ninguém. Nós temos planeta para muito mais pessoas do que 8 bilhões, mas destes 8 bilhões, o afastamento é tão grande que eu tenho a certeza que a maioria das pessoas não sabe distinguir entre um ser doméstico e um ser selvagem. E isso é um elemento absolutamente determinante, porque se nós não percebermos o que é a domesticação, qual é o processo de autodomesticação que nós já imprimimos a nós próprios, muito dificilmente poderemos ter ideias concretas sobre o que fazer amanhã. Então, nós temos aqui um conjunto enorme de plantas selvagens, que é bom percebermos que, de alguma maneira, nós não escolhemos, não é por acaso, tem que ver com toda uma evolução da humanidade, tem que ver essencialmente com o conceito de império, trazido pelos romanos. Os romanos resolveram-nos imensos problemas nessa altura, mas trouxeram-nos, por exemplo, uma ideia que o espaço natural tem que gerar permanentemente dinheiro. É uma coisa que eu nem se questionava, mas que, quer dizer, se nós percebermos que o espaço natural é a nossa mãe, porque foi ele que nos criou, nós, evidentemente, todas as outras concepções, somos fruto da evolução da natureza. E... Muito obrigado. Isso, eu não sei, se alguém já se perguntou, porquê que uma pessoa, porquê que nós, a sociedade, hoje imprime a obrigação de se tirar dinheiro, para não chamar de outra maneira, do espaço de terra, um espaço natural, quando ele, coitadinho, em cerca de determinadas circunstâncias, poderá ter essa capacidade. Noutras circunstâncias, se nós o levarmos à exaustão, é óbvio que vamos caminhar para uma coisa chamada desertificação, que tem, obviamente, um impacto muito grande no que está à nossa volta e naquilo que nós chamamos de abundância. Então, estes conceitos básicos são muitas vezes mais fáceis de ir passando à sociedade de uma forma indireta. E eu acho que este livro tem muitos conceitos desse tipo que são fundamentais para nós começarmos a despertar para esta realidade. A realidade que temos uma relação diferente com aquilo que nos rodeia, nomeadamente através da nossa alimentação, e por aí eu acho que há aqui uma grande bondade neste livro. Eu não posso deixar de fazer uma referência a um homem que me marcou muito e que foi a primeira vez que eu ouvi falar neste tipo de conceito, chamado Mestre Salgueiro. Eu tive a sorte de viver na terra do Mestre Salgueiro. O Mestre Salgueiro era um curandeiro, era um ervanário, era uma pessoa que tinha passado muito da sua vida a usar, de alguma maneira, ajudar outras pessoas a usar estas plantas tão desconhecidas e que nós fomos pondo de parte. O Mestre Salgueiro, sempre que me encontrava, ele morreu com 100 anos e meio, e sempre que me encontrava, ria-se muito. E eu achava que ele ria-se porque olhava para a minha ignorância e não seria só, mas e a segunda coisa que fazia era perguntar-me: olha, tu já sabes os diferentes tipos de amargo? E eu nunca cheguei a perceber os diferentes tipos de amargo. Ele tentou-me ensinar muitas vezes os diferentes tipos de amargo, mas isto para mim mostra, eu já vivia no campo há muitos anos e já tinha contato com todas estas coisas, mostra a distância que nós temos todos de todas estas questões. Isso, entre outras coisas, tem uma coisa muito maravilhosa, que é um campo enorme para nós aprendermos. E aprender é uma coisa muito interessante todos os dias, portanto também deixava aqui um convite a aprender. Voltando um bocadinho atrás aos romanos, os romanos
estão muito na base, nós não comemos nada destas coisas e irmos diminuindo a nossa dieta, que é uma coisa que acontece em todas as civilizações estudadas da humanidade, por uma razão muito simples, por causa dos impostos. Às tantas, os romanos não só imprimiram esta condição de tirar dinheiro permanentemente do espaço natural, isto tem que ver com um imposto, mas, de alguma maneira, meteram-nos na cabeça de uma forma muito eficiente, assim como trabalharam a ideia de que não haveriam muitos deuses, só haveria um, conseguiram de uma forma muito eficiente dizer-nos que uma série de coisas maravilhosas para nós comermos e que estavam ancestralmente na nossa dieta não eram boas para nós comermos. Porquê? Porque eram todas aquelas que tinham sido dificuldade em ser taxadas. Tudo aquilo que vinha do bosque, da floresta, do supermercado aberto, não podia ser comida, porque a partir daí não havia impostos, não havia a possibilidade de construir um Estado piramidal, que começa, não aí, mas essencialmente reforça e ganha músculo com os romanos. E aquilo que nós chamamos de império, é bom percebermos, do meu ponto de vista, nós estamos na fase mais imperialista da humanidade, temos dois grandes impérios a querer impor-se um ao outro, e, portanto, estamos completamente nesse. Nós estamos no quinto império, na saída. Eu acho que temos que caminhar para lá, para o não império, obviamente, e este tipo de abordagem é claramente uma ferramenta para lá podermos chegar. Como porta de abertura, também é importante perceber que temos aqui, quer do lado histórico, quer do lado mais vernáculo da utilização, quer do lado da inspiração, temos aqui imensas correntes, imensas frentes para podermos lá chegar. Vamos agora passar uma outra coisa pela cabeça. Tenho vários amigos nos últimos tempos que me têm falado desta importância de ligar a ciência e a arte. Eu encontrei aqui, ao olhar para o livro, uma maneira absolutamente clara de o fazer. Nós temos aqui imensa arte, é indiscutível, mas temos aqui antropologia, temos aqui botânica, temos aqui nutrição, temos aqui uma série de visões absolutamente baseadas na ciência e eu vejo muito, obviamente, nessa continuidade. Queria também dizer-vos que participo num projeto que tem, por exemplo, uma abordagem diferente, tem uma proposta que nós chamamos agricultura apoiada pela comunidade. Esse modelo é um modelo em que os consumidores estão organizados, os agricultores estão organizados, em que, em vez de haver uma especulação e uma comunicação entre trincheiras, através de mensagens, não é feito diretamente. É um modelo muito espalhado hoje por todo o continente, é quase uma revolução silenciosa, do meu ponto de vista, e é um modelo que nós já começámos isto há 6 anos, temos cerca de 180 famílias aderentes a isto, e é um modelo que permite, por exemplo, a utilização destas plantas na dieta. Porquê? Porque não é um cabaz, é um compromisso trimestral e nós há muito tempo nos dedicamos a perceber e a aprender quais são estas plantas e a bondade de as utilizar e é uma maneira de as impor quase na casa, na cozinha das pessoas. Na verdade, aquilo que eu tenho sentido é que todas as pessoas gostam muito disto, mas tirando os chefes e tirando a questão da inovação, é muito difícil dar o passo, começar a comer uma beta, uma selga, uma ortiga, e de facto são plantas extraordinárias que nós muitas vezes temos, volto a repetir, gratuitamente à nossa volta. Lembro-me sempre de um homem, o Stefano, um dos grandes professores destas punks, é assim que elas chamam no Brasil, estas plantas, estão muito na moda, e os meus parabéns pela atualidade sempre do seu trabalho, mas foi um homem que começou a entrar nisto por uma questão muito pragmática. Ele foi estudar para Londres, não tinha dinheiro e comprou um livro que tinha 2 hipóteses. Ou eram as partes dos animais pouco valorizadas para alimentar-se, ou as plantas selvagens existentes nos jardins de Londres. E ele, a partir daí, nunca mais parou, começou a fazer uma obra extraordinária. Só uma pequena referência à agricultura biológica. Eu adoro este livro, mas tenho que vos confessar que não gostei da forma como a agricultura biológica é aqui nomeada. A agricultura biológica é apenas uma tentativa de uma moral
para uma coisa muito mais vasta que se chama agroecologia. A agroecologia é uma ética não antropocentrada, é uma ética geocentrada em que eu faço parte do sistema e portanto tento perceber como é que devo, quais são as minhas funções e o que é que eu devo fazer no sistema natural. É óbvio que nós precisamos, as morais têm sempre coisas boas e coisas menos boas, nunca são perfeitas, são sempre caminhos que tendem ou tentam levar as pessoas a uma coisa mais abrangente e normalmente difícil de regulamentar e de especificar. A agricultura biológica hoje é óbvio que está longe de ser perfeita, nunca foi perfeita, é muito simplista, não é abrangente, mas foi seguramente a ferramenta que nos permitiu começar a fazer uma transição e a sair deste episódio em que nós nos metemos, chamado Revolução Verde, e que ainda estamos completamente viciados nele, do meu ponto de vista, e que é urgente, por uma série de razões, nós claramente saltarmos. Não há razão nenhuma, não há falta de alternativas, não há... Mas eu percebo que seja difícil, ainda por cima, quando tanta gente, de uma forma tão profunda, acreditou nos modelos de agricultura químico-mecânicos, é muito difícil nós mudarmos tão rapidamente. Eu faria aqui uma alusão que acho importante, ao que parece, segundo alguns autores, a grande diferença entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental é apenas a velocidade com que nós, por exemplo, tocámos no poder do metal. E isto para vos dizer que a velocidade importa, o tempo importa, nós temos a nossa cadência e porventura estamos a ser forçados a fazer as coisas de uma forma demasiado rápida. Mas a agricultura biológica, não tenho dúvidas, estamos aqui várias pessoas na sala que participaram muito nestes processos, nomeadamente em Portugal, foi absolutamente determinante para nós estarmos agora numa possibilidade já de encontrarmos outros modelos de agricultura e de outras expressões e de outras... E hoje sinto que exatamente todo esse movimento, de alguma maneira inerte a uma mudança necessária e urgente, tende a questionar permanentemente a agricultura biológica. Tem, volto a repetir, as suas falhas, mas tem essencialmente, em termos de ferramenta de viragem e de transição, uma bondade muito especial. E daí eu sei que ela está bem referida, mas eu acho que gostava de ter, acho que o livro merecia essa força. Evidentemente, acho que é importante elucidar as pessoas que ela não é garante de nada, o único que garante é as pessoas criarem consciência por si próprias e agarrarem a vida pelas suas próprias mãos, e isso nem sempre passa apenas por processos de certificação. Tem as suas, no fundo, estamos a comprar confiança. Eu diria também, para terminar, que a confiança é seguramente uma das grandes lacunas que nós temos de trabalhar nos últimos tempos. Confiança entre nós e o sistema, e não tenho dúvida que este livro poderá ser uma ferramenta de criação de novo de confiança entre nós e o sistema, mas tenho esperança que também entre nós próprios. Boa tarde a todos. Que bom ver uma sala cheia. É sempre bom neste dia em que é o culminar realmente de muito trabalho e de muitas vezes muitos aborrecimentos, mas tudo foi ultrapassado felizmente e ver aqui tanta gente. Muito obrigada. Eu só queria dar uns agradecimentos, se me permitem, e o primeiro agradecimento vai para os dois convidados que fizeram o favor de ler já os nossos livros, o nosso livro, peço desculpa, e pelos vistos gostaram, não é? É que eu já disse há bocado ao Vasco que estou um bocado triste, porque várias pessoas já viram o livro e a primeira coisa que dizem é que lindas fotografias. E eu penso assim, mas eu fiz os textos e ninguém diz nada dos textos, mas o Vasco descansou. Tenho a certeza que da próxima vez que me encontrarem já vão dizer que os textos também são bons. E agora vimos aqui, parece que sim, não é? Portanto, muito obrigada.
A outra palavra de agradecimento vai aqui para a Maria Manuel, se me permite, porque realmente queria partilhar aqui convosco. Foi a Maria Manuel que há 20 anos, no início deste século, que me levou para este tema das plantas aromáticas, quando me convidou para um projeto de que ela foi responsável, e eu disse que sim. E realmente este mundo fascinou-me tanto que hoje em dia ando aí a apregoar plantas e falar sobre as plantas aromáticas e medicinais pelo país inteiro. Portanto, muito obrigada, Maria Manuel, e mais uma vez muito obrigada também por este desafio para este, que é já o nosso terceiro livro em comum. E foi muito bom, tenho aprendido muito consigo e agradeço também a amizade que fomos, entretanto, criando ao longo destes anos de trabalho. Tenho pena que não esteja também aqui o colega José António Passarinho, com quem também tive grandes e longas reuniões, grandes discussões, grandes harmonizações e longas harmonizações de texto que cada um escrevia, para realmente darmos uma certa coerência aqui ao nosso livro, mas paciência, ele não pode estar, mas gostava que ficasse aqui esta referência também à amizade e ao quanto aprendi com ele. Ao Vasco já é um conhecimento mais recente, já o conhecia dos outros livros que a Maria Manuel fez também e que ilustrou com a Maria Manuel, mas de facto quero-lhe agradecer porque coloriu muito as nossas palavras e estes textos, que são às vezes podem ser um bocado laçudos, sem esta cor, esta diversidade e estas magníficas fotografias seria bastante mais complicada a sua leitura. Queria dizer que parece que as plantas e até as pessoas que aparecem nas fotografias estão a falar connosco. E por isso isso é ótimo. Agora também uma palavra de agradecimento à Tinta da China, ao Pedro, que só hoje conhecia, ao Ruto também, apesar das trocas de mensagens que temos feito. Muito obrigada pela vossa ajuda e para nos ajudar a pôr de pé este livro. Agora um agradecimento a todos vós que aqui estão, que fizeram o favor de vir aqui neste fim de tarde, aos familiares, aos amigos, aos colegas. Muito obrigada pela vossa presença. Queria dizer-vos que este livro foi feito realmente com muita paixão, com muito entusiasmo, com a belíssima coordenação da Maria Manuel, mas que é um livro muito diversificado, como aliás perceberam pelas palavras dos nossos convidados. Sendo assim, eu acho e espero que cada um de vós, nas pequenas leituras que vão fazendo ao longo dos próximos tempos deste livro, sim, porque não é um livro de leitura, mas um livro de pequenas leituras, que consigam enriquecer, que estas pequenas leituras vos consigam enriquecer um pouquinho. Cada dia e cada leitura que façam de vós um bocadinho diferente e que entrem realmente neste meio e neste mundo da alimentação, da natureza e da paisagem. Muito obrigada a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Olá a todos. Sem faltar as palavras, agradecer a quem já nos agradeceu, pelos agradecimentos que nós fazemos. Mas se referir além disto de tudo, que é um livro comunitário também, algumas pessoas que não estão aqui como autores, que são muito importantes neste processo que o Padre a fazer. Um Padre entre nós e que, além de nós, há algumas pessoas que estão cá e que serviam de apoio, serviam de guias, de conselheiros, para nós conseguirmos construir o livro que aqui está, o António Rosa saiu, o Jorge Cancela, muitas outras pessoas que nos serviam de inspiração, que nos contam de conhecimento, de vitória, das temáticas que estavam. Eu queria deixar esse conhecimento a vocês todos, como é óbvio, e à Maria Manuel, que este é um trio de livros que nós já fizemos e acho que é mais genial que a vida na nossa vida, em comum. Obrigado a todos.
mas como também agradecer, não é repetir, mas eu tenho que agradecer a Alexandra e ao Alfredo, que também sei, que têm gostado. Tenho que agradecer a vossa presença neste dia de chuva. Agradecer, embora a muitos já tivesse agradecido, à Fundação, ceder-nos este espaço e acolher-nos, e agradecer à editora. Portanto, a Tinta da China continuou a acreditar em nós, aceitou este projeto desde sempre. Portanto, já houve Covid, já houve muitas coisas, foram mais de 4 anos. E permitam-me, na editora, um agradecimento especial à Inês Ubon e ao Pedro Serpa. Porque nós somos investigadores. Nós estudamos, a nossa vida é estudar, é fazer análises, fazer síntese, escrever. Nós escrevemos textos, mas nós não fazemos livros. E os nossos textos ganham brilho, ganham narrativa, ganham toda uma sedução quando tratados por Inês Ubon e por Pedro Serpa, que está lá em tímido, mas que pela primeira vez nos dá a honra da sua presença. É o terceiro livro que fazemos com o Pedro Serpa. E o Pedro, isto do processo de criação é um grande mistério, porque o Vasco manda milhares de fotografias, não digo milhares, mas muitas centenas. O Pedro lê, entra no processo e conseguiu dar uma imagem, uma sedução, repito a palavra, que torna o livro, como a Elvira diz, não é um livro para ler do princípio ao fim. Abre-se. O livro pode ser lido de qualquer maneira, foi escrito nessa perspectiva, tem uma unidade, mas tem uma autonomia. Agora, a propósito, lembrei-me de outra coisa, sabe? É que com este livro aconteceu o que não acontece sempre, mas às vezes acontece. É que o livro ganhou maturidade antes de ter nascido. Isto parece uma metáfora, um paradoxo, não sei como agora. O que é que eu posso dizer? É que a partir de um certo momento, com as dificuldades que houve muitas, quando a terra caiu e os meus colegas se mantiveram firmes, o livro é que nos trabalhou. O livro pediu para acontecer. E a Elvira sabe do que eu estou a falar, eu acho. E o livro quis ser assim, porque o livro esteve para desacontecer, mas o livro aconteceu. E o Pedro teve a última palavra. Portanto, não estou a falar no abstrato, se começarem a percorrer o livro, percebem. Nos agradecimentos, faltou agradecer, o Vasco já o revelou, mas este livro é um tributo às pessoas, não é só às plantas, não é só à natureza, é tudo e sobretudo às pessoas. Se lerem na contracapa está lá escrito, explícito. E no fim do livro, precisamente no finzinho, antes do glossário, há uma página com muitos nomes pequeninos, datas de nascimento, algumas datas de desaparecimento e localidades. 43 testemunhos que nós seguimos há muitos anos. E sem esses testemunhos este livro não é possível. Houve uma dosagem muito criteriosa, porque senão o livro não era um livro, o livro era um dossiê, era qualquer coisa de Porto, do que as pessoas nos dizem. Muitas pessoas são mencionadas uma ou duas vezes. Eu dou-vos um exemplo que a mim me tocou, e eu sabe que sim, e o Pedro, quando a primeira sugestão de capa me veio, que eu não fazia a mínima ideia do que é que vinha, emocionei-me. Porque aquele senhor, que se chama António Rodrigues, e se for vivo daqui a 2 anos e meio, 3 para 100 anos, foi a primeira pessoa que eu entrevistei nesta minha perspectiva, no verão de 94, de começar a tornar o meu trabalho de investigadora útil para a sociedade civil. Porque muitas vezes nós fazemos coisas e eu sentia-me a fazer coisas que não eram úteis à sociedade civil. Eu tinha uma grande preocupação do serviço público, quem me paga tem que aprender. Não sei se não. Mas foi o nosso esforço e quando ouvi os colegas e a Elvira sabe bastante bem, que olharam para mim que um projeto sobre ervas que não eram neste momento, as ervas comestíveis, eram só de ervas aromáticas e medicinais. O projeto infletiu para ervas também comestíveis por imperativo dos atores, das pessoas a que nós entrevistávamos.
porque uma coisa não existe sem a outra. E eu comecei a estudar o património oral com este senhor que faz capa. E o Pedro não sabia disto. Escolheu aquela fotografia que, para mim, tem um simbolismo tão forte. Aquele molho de alhos não é só um ramo de alhos. Aquele senhor tinha ido buscar os alhos e estava a anunciar para as pessoas que estavam presentes, do Vasco sempre atento, estavam longe e captou este momento. Ele estava a dizer que ia escolher os dentes de alho melhores para semear e os que não eram tão bons para preparar para o migado. Quer dizer, isto o que é que vos diz? Ou nada ou muito. Fala de toda esta integração do saber oral, de não querer desperdício, de não querer perder, da economia. Ele queria aproveitar os alhos todos, era um dia da matança do porco, o segundo dia, já não me lembro, porque o migado, etc. E ele ia pôr e dar às senhoras para o migado os alhos menos bons, os melhores seriam para semear. Eu agora exemplo, será quase a botar no alho, no tal, oral. E era digo perdão. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que os 43 testemunhos, chama-se só testemunhos, são pessoas muito importantes. Porque se nós usamos o saber erudito, temos que fazer uma bibliografia e há a preocupação de dosear para que aquilo não sejam 2 páginas de bibliografia, entra um, sai outro, aquelas pessoas que não têm obra publicada têm o saber destilado pelo tempo, os códigos da tradição. Eu vou-me já calar, mas queria dizer outra coisa. Quem dizia... já me lembro. Nenhuma obra de arte está acabada. Isto é a nossa obra de arte por agora. Ruskin, John Ruskin, um algorista, desenhista e crítico de arte, penso que tem vitoriano inglês, dizia: nenhuma obra de arte está acabada, fica só à espera adormecida se o seu autor a quiser repegar. Portanto, o que eu vos quero dizer é que este nosso livro acabou de nascer e já nos baralhamos nas folhas. A alfazema que está aí, a alfazema é a lavândola dentata. E a da esquerda, que nós queríamos pôr, era a angustifólia, que eu fascinava-nos. Mas com tanta fotografia e tanta coisa, enganámos. Portanto, Nothing is perfect. Ruth, rapidamente, uma segunda edição. E outras grainhas e coisas que poderão ser reajustadas com os comentários, os votos, etc. Mas de repente eu disse: bem, não estamos a ser únicos. Parece que nenhuma obra de arte está completa, não é? Ok, olha, desfrutem o livro. O livro já não é nosso. O livro, depois do Pedro, eu senti que o livro já não nos pertencia. Quando saiu das mãos do Pedro Sierra, que está timidamente além, do Sr. Alendó, pode falar. O livro é bom. Desfrutem. Vão gostar muito, outras coisas menos, mas questionem-se. Muito obrigada pela vossa presença. Eu queria dizer qualquer coisa, antes da pessoa que quer fazer uma pergunta, eu queria dizer só... Eu queria dizer que agora tem segundo breve, pessoas muito simpáticas que eu arranjou com muito sacrifício, porque choveu muito, portanto será tomado produzido. Temos depois acompanhado dos vinhos oferecidos com o Barranco Longo e com o António Rosa, que está aqui, vinhos naturais. Depois tive a oportunidade de perguntar-lhe o que são vinhos naturais. O António veio dar os tesouros nos vinhos e umas infusões cultivadas comigo. Portanto, as 3 infusões, depois podem ver o que faz para o eixo, a erva príncipe e a luciolina para o cultivar. Agora, eu antes de me irmos embora, passo a palavra ao Clarinho. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Eu não tencionava falar, mas não resisti a falar. Mas tem que ser breve, porque toda a gente está deixando de ir embora. Eu não sei. Comentando tudo que foi primeiramente comentado, este livro, apesar de eu não ter lido, é um dos outros 2 que eu já li, e são sobretudo uma coletânea de saberes. Saberes fazer.
e que não se pode perder. Portanto, eu concordo que é um repositório e é uma forma em livro, que é a forma tradicional, de nós mantermos os saberes fazeres. Porque existe um outro saber que está por trás. E Lisboa, em 2019, teve uma exposição que é pronunciadora desta iniciativa e de outras pequenas iniciativas. Foi no Centro Cultural de Belém, mesmo no início da pandemia, em 2019, na Garagem Sul, a maior, a mais extraordinária exposição que eu vi, chamada Agricultura e Arquitetura. E essa exposição, não sei quantas pessoas aqui foram ver, e mostra a profunda ligação entre a agricultura e a sua irmã gêmea, que é a arquitetura. E a forma como se projeta culturalmente para o futuro a ecologia, todas as formas de agricultura e a agricultura nas cidades e das cidades, um pouco nascendo daquilo que o Gonçalo Ribeiro também tinha falado e propagado. Vieram cá dois filósofos extraordinários falar de um terceiro filósofo extraordinário além do Ribeiro Teles. Veio cá o grande Sébastien Marot, cujo livro existe em português, podem o comprar, é editado pela Trienal da Arquitetura. E veio cá a grande Daniel Steele. Portanto, vieram cá e oxalá eles possam, noutra iniciativa, talvez no próximo livro da Manuela, trazê-los cá para falar do que é que vai ser a alimentação no futuro em termos de integração com as cidades. Não são as visões românticas nem catastrofistas, mas há 4 cenários e não são todos equivalentes. E como eu tenho ali a minha colega da termodinâmica, a Isabel Lampreia, tudo isto é uma questão que tem a ver com a energia também, com a forma como nós vamos alimentar energeticamente, de várias formas. Nós estamos a ter uma guerra de energia. E, portanto, chamo-vos a atenção, podem comprar e podem aceder aos livros destes filósofos. E, evidentemente, depois há 2 figuras extraordinárias, um que é o pai da ecologia moderna, que é o David Holmgren, da Austrália, e, portanto, são estas palavras e este enquadramento da importância destes saberes fazeres numa coisa mais geral que está a acontecer no mundo e que é a sobrevivência do planeta. Portanto, este livro é importantíssimo, como os 2 anteriores, por acaso, que o Bernardo para a Manuela Vilagão. Muitíssimo obrigado. Os autores estão disponíveis aqui para dar autógrafos. Obrigada.